E aí, galerinha? Você está na escola EGE, aqui no canal Planeta Zetros. Tá pronto para estudar a Constituição Federal de 1988 de uma forma diferenciada? Hoje, aula raiz, aula de fundamento, aula que separa quem passa de quem só acha que estudou. Nós vamos falar dos artigos 1º ao 5º da Constituição Federal. Fique esperto, porque isso aqui é o DNA do Estado brasileiro. Quando o assunto é Constituição, as bancas cobram sem dó, não tem exceção. A lógica dos temas desses artigos aparece em direito constitucional, direito administrativo e servem de base para fundamentar outras legislações institucionais no país. Cai até em prova de professor. Então já te aviso, essa aula vale ouro. Por isso, já tasca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado nas novidades do canal. Combinado? Então, bora comigo! Para começar, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 trata dos fundamentos da República. Preste atenção aqui, viu? O artigo 1º diz que o Brasil é uma república federativa, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, e que se constitui em Estado democrático de direito. Anota isso aí. Estado democrático de direito significa poder limitado pela lei, respeito aos direitos fundamentais, participação do povo direta ou indiretamente. Agora vem uma parte importante. Os fundamentos da nossa Constituição, e isso cai demais em prova. A Constituição Federal possui 5 fundamentos. São a soberania, pois o Brasil manda em si mesmo. A cidadania, já que exige a participação política do povo. A dignidade da pessoa humana, que é um valor supremo, uma cláusula central. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que busca o equilíbrio entre capital e trabalho. O pluralismo político visto na diversidade de ideias, algo que pode ser percebido devido à concepção de vários partidos no Brasil. Decorou os 5 fundamentos? Não? Então vou dar uma dica que é antiga no mundo dos concursos, mas ajuda a gravar. Pega essa frase. Os fundamentos se resumem em soci divaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político. Soci divaplu. Pegou? Pausa rápida para uma pegadinha clássica. Fundamento não é objetivo, viu? Fundamento é a base, o alicerce. E o parágrafo único fecha com chave de ouro. Todo poder emana do povo. Não que o povo deve fazer, mas que deve eleger seus representantes de forma direta e indireta, ok? O artigo 2º da Constituição trata da separação dos poderes. Aqui é rápido, mas perigoso em prova. A Constituição define 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E mais, eles devem ser independentes e harmônicos entre si. Note que não existe hierarquia entre eles, mas saiba que um controla o outro pelo sistema de freios e contrapesos, pois cada tem suas funções e devem desempenhá-las para realizar suas atividades e para exercer o controle sobre o outro poder. Por isso, se a banca sugerir que a Constituição garante algum tipo de subordinação entre os poderes, marca falso e parte pro abraço. O artigo 3º trata dos objetivos fundamentais. Agora sim, agora vem os objetivos. Bom, o artigo 3º fala dos objetivos da República, que são 4. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos. Preste atenção, pois enquanto os fundamentos são base do Estado, os objetivos são onde o Estado quer chegar. É comum a banca misturar os fundamentos com os objetivos, então se liga, tá bom? Indo para o artigo 4º, que trata dos princípios das relações internacionais, aqui é decoreba inteligente.
O Brasil se relaciona com outros países seguindo princípios como independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos, concessão de asilo político. E fecha com um detalhe que cai demais: a integração latino-americana. Anota isso aí, viu? Agora, pausa estratégica, porque chegamos ao artigo mais cobrado da Constituição. O artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Bem, já no caput deste artigo, temos detalhes importantes e que precisam de atenção, pois aqui vemos a famosa frase: todos são iguais perante a lei, tanto brasileiros quanto estrangeiros residentes no país, garantindo-se os direitos fundamentais. Um desses direitos é o princípio da igualdade, que pode ser uma igualdade formal, perante a lei, aquela que está na lei, ou uma igualdade material, onde se trata desigualmente os desiguais. E chamamos essa igualdade material de equanimidade. Outro direito garantido nesse comecinho do artigo 5º é o direito à vida. Ele protege a vida intrauterina e extrauterina. E cuidado, pois se a banca falar em eutanásia, isso não é um direito constitucional, ok? E um direito fundamental que está na moda é o da liberdade de expressão. Mas o que a Constituição diz a esse respeito? Então, a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, mas o exercício dessa liberdade tem uma condição mínima a ser atendida. A pessoa pode expressar o que pensa, mas precisa se identificar, pois a Constituição diz que é vedado o anonimato. E sabe o porquê dessa condição? Porque a Constituição quis garantir que, ao exercer esse direito, caso o cidadão ofenda a outro, o ofendido possa exercer seu direito de defesa, inclusive exigindo indenização e tudo que a lei permitir, quando for o caso. Então, fica esperta, porque essa parte despenca em prova. Outra coisa importante é a laicidade do Estado. Achou esse nome esquisito? Gente, dizemos que o Estado é laico porque ele não adota uma religião oficial. Isso garante a neutralidade do poder público em assuntos de fé e crença. Por isso, para proteger todas as religiões, a Constituição garante a liberdade de crença. Ainda no artigo 5º, temos a inviolabilidade de domicílio. Isso garante que não vão entrar na sua residência de qualquer jeito, nem em qualquer momento. A Constituição procurou proteger o domicílio do cidadão. Assim, a Constituição afirma que na casa do cidadão só pode entrar, com consentimento do morador, em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro ou por ordem judicial. Pelo dia, hein? Note que a ordem judicial prevista na Constituição não pode ser aplicada em qualquer horário. Tem que ser pelo dia, ok? Pausa rápida para uma parte que é clássica em provas: o sigilo. Fica esperta. O artigo 5º da Constituição protege a correspondência, os dados e as comunicações. Ela afirma que estes são invioláveis. Mas tem exceções, pois, em caso de ordem judicial, poderá ocorrer a interceptação telefônica, as famosas escutas telefônicas. Não podemos deixar de falar no devido processo legal. A Constituição diz que ninguém será privado de liberdade ou bens sem o devido processo legal, pois todos têm o direito ao contraditório e à ampla defesa. Esse artigo também fala das provas ilícitas e da presunção de inocência. Gente, provas ilícitas são inadmissíveis. Por isso, por mais que a prova de um crime seja incontestável, se ela foi adquirida de forma ilícita, ela não tem validade jurídica, sacou? Já na presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Essas coisas caem demais em prova. Agora, atenção máxima, porque vou deixar aqui alguns pontos-chave. Anota isso.
Fundamentos são diferentes de objetivos. Os poderes são independentes, não subordinados. Direitos fundamentais valem para brasileiros e estrangeiros residentes. Quando o assunto é a liberdade de expressão, o anonimato é proibido. Mesmo com ordem judicial, para entrar em casa é de dia. Fica atento, pois essa parte é onde a banca te pega. Prontinho, agora vamos descobrir se você entendeu tudo direitinho? Preparei 5 questões para testarmos seu conhecimento. Diga se é verdadeira ou falsa. Agora vamos para a questão 1. A dignidade da pessoa humana é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Tempo. Bem, a dignidade da pessoa humana não é um objetivo, e sim um fundamento. Essa afirmativa é falsa. Vê como fica quando é invertida? Bora para a questão de número 2. Os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, inexistindo relação de subordinação. Tempo. Afirmativa verdadeira. Essa é uma daquelas perguntas clássicas do artigo 2º. Questão 3. A Constituição admite a manifestação do pensamento de forma anônima. Tempo. Bom, essa é falsa, né? Lembra que apesar de existir a livre expressão do pensamento, o anonimato é vedado. Agora, vamos para a questão de número 4. A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo haver ingresso forçado à noite apenas em caso de flagrante delito. Tempo. Essa é verdadeira, pois apesar da casa ser abrigo inviolável, adentrar na residência poderá ocorrer em alguns casos, sendo o flagrante um desses casos, e em caso de flagrante, o acesso pode ser a qualquer hora, inclusive à noite. Gente, vou aproveitar para contar um segredinho. Apesar da ordem judicial só permitir o acesso à residência pelo dia, segundo a Constituição, existe um caso em que a Justiça permitiu que o acesso acontecesse durante a noite, se tornando assim uma jurisprudência. Mas aqui estamos considerando apenas o que diz a Constituição, ok? Aqui não vamos tratar de jurisprudências, mas acho que você deveria saber, pois caso você passe por alguma banca como a Sebrasp ou vai prestar concurso para a área de tribunais, fique esperta, ok? Agora, finalizando essa sessão de questões com a questão de número 5. A presunção de inocência se encerra com a condenação em segunda instância. Tempo. Falso. Só para você saber, a segunda instância ainda não conclui o processo, ele conclui apenas como o trânsito em julgado. E aí, acertou? E só para fechar a aula com chave de ouro, note que os artigos 1º ao 4º estruturam o Estado brasileiro, enquanto o artigo 5º protege o indivíduo contra o abuso do poder. E tudo isso dialoga com leis como o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto do Servidor de seu município e de leis administrativas. Por isso, se você domina isso aqui, você ganha segurança na prova. Então, entender constitucional é entender o sistema. Continue firme, continue constante, porque a aprovação não é sorte, é método. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchauzinho!